pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai tratar sobre verbos, né? Hoje a gente vai ver um pouco de conceito, conjunções e emprego dos verbos. Esse vídeo de hoje a gente vai fazer só uma parte do conteúdo e em seguida eu vou postar a sequência com o restante. E aí a gente começa, primeiramente, identificando o que é um verbo, né? O que é um verbo? Qual é o conceito de verbo? Muitos vão achar uma coisa boa, mas para muitas pessoas isso ainda é uma dificuldade em entender o que é um verbo de verdade. Então, gente, o verbo, né, os verbos, eles são palavras que expressam ações, estados ou fenômenos da natureza. Por exemplo, correr, estudar, pensar, existir, chover, são exemplos ali de verbos, né, que expressam ali ações, estados ou fenômenos da natureza e são bastante comuns ali no nosso dia a dia. E aí, a gente tem a estrutura do verbo. Como é que funciona a estrutura do verbo? O verbo ele é dividido por três partes principais, que são quais? Radical, vogal temática e a terminação. São as três partes principais do verbo. Radical, vogal temática e a terminação. A primeira parte, que é o radical, que é importante a gente saber identificar, ela é o quê? O radical ele é a parte fixa, né? A parte fixa do verbo, que contém ali o seu significado principal. A terminação ela é a parte que pode variar de acordo com a conjunção do verbo. Então, começando pelo radical, né? A gente identifica o radical como a parte fixa do verbo, é a parte que vai ter o seu significado principal. Por exemplo, amar. Amar, a gente ali tem o AM como nosso radical. E a nossa terminação é o AR. A terminação é o que vem ali no final. Na palavra vender, você tem o vende, né, como nosso radical, que traz o significado principal ali da palavra. E em seguida a gente tem a terminação ER. Então, entenderam? O radical, ele é a parte fixa do verbo que vai conter o seu significado principal. A terminação é a parte que pode variar de acordo ali com a conjunção do verbo. E a terminação é aquela que vai vir ali na parte final. Exemplos aí da terminação AR, ER, IR. E aí a nossa vogal temática, né? Já que o nosso verbo ele é dividido entre radical, vogal temática e terminação. A gente já viu o que é um radical e o que é uma terminação. E aí agora a gente parte para a nossa vogal temática. E o que seria a vogal temática? A vogal temática é a parte que aparece logo após o radical e vai indicar a conjunção daquele verbo. Ela se mantém ali nas flexões verbais. A gente tem ali a divisão por conjunção, né? Primeira conjunção, verbos terminados em AR. Amar, falar, estudar. E aí a vogal temática nesse caso aí vai ser o A. Por quê? Porque a vogal temática ela vem logo após o radical. Na palavra mar, por exemplo, quem é o nosso radical? Nosso radical é o AM. Então, o que vem após o AM? O AR. Então, o AR ali, o A, é a nossa vogal temática. Do mesmo jeito, na segunda conjunção, dos verbos terminados em ER, que nem na palavra vender, comer, correr, a nossa vogal temática ali é o R, é o E, aliás. Por quê? Porque ele vem logo após o radical, então não esqueçam, vogal temática, ela vem logo após o radical. Então, só recapitulando o que a gente viu aqui sobre os verbos. O que é o verbo? O verbo são palavras que vão expressar ações, estados ou fenômenos da natureza. Exemplo, correr, estudar, pensar, existir, chover, que são palavras ali do nosso dia a dia, que expressam ações, estados ou fenômenos da natureza. Então, a gente já sabe o que é um verbo, que é o verbo expressa ações, são palavras que expressam ações, estados ou fenômenos da natureza. Qual é a estrutura do verbo? Como é que o verbo é dividido? Radical, vogal temática e terminação. O que seria o nosso radical? Né? O que seria o nosso radical? O radical é a parte fixa que contém
o seu significado principal. A terminação é a parte que pode variar de acordo com a conjunção daquele verbo. Exemplo de radical aqui a gente tem na palavra amar, né, que traz ali o significado principal, que é o AM ali, que traz o significado da palavra amar. Qual é a terminação da palavra? O AR. Qual seria a minha vogal temática aí? O A, que vem logo após o meu radical. Então, não esqueçam, radical é a parte fixa do verbo que contém o seu significado principal. A terminação vai ser a parte que pode variar de acordo com a conjunção daquele verbo. O que é a vogal temática? Vogal temática que aparece logo após o nosso radical e vai indicar a conjunção daquele verbo. Exemplo, conjunção dos verbos terminados em AR, que nem na palavra amar, falar, estudar. Quem seria a nossa vogal temática aí? O A, que vem logo após o nosso radical. Então, não esqueça desse conteúdo de verbos. Até o próximo vídeo com a continuação do conteúdo.